Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo da trigonometria. Vamos falar da trigonometria em triângulos quaisquer. Mais especificamente, vamos falar da lei dos senos e da lei dos cossenos. Entender como que se encaixam essas leis e aplicá-las na resolução de questões. Lembrando, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e não deixa de deixar o like para nos fortalecer e dar aquela moral. Tranquilos? Vamos iniciar a aula. Então, galera, para iniciarmos a nossa aula, eu vou falar aqui para vocês sobre a lei dos senos. O objetivo dessa aula não é demonstrar de onde que vem a lei dos senos. Eu vou enunciar a lei dos senos, bem como a lei dos cossenos, e vou aplicá-la na resolução de questões, ok? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar esse triângulo aqui. Um triângulo, por exemplo, ABC, vou chamar esse triângulo de triângulo ABC. Esse triângulo ele está circunscrito em uma circunferência. Esses triângulos, eu vou chamar esses triângulos de lado A, aqui de lado B e aqui de lado C, certo? E além desses lados, eu vou colocar alguns ângulos para ele. Por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou chamar esse ângulo aqui em cima, ó, de ângulo alfa. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. E vou chamar esse ângulo aqui de ângulo teta, por exemplo. Ângulo alfa, beta e ângulo teta. Esse ângulo aqui, certo? Percebam que aqui, esse pontozinho que eu coloquei aqui no meio, é o centro da circunferência. A distância do centro da circunferência até qualquer uma de suas extremidades é o raio. Estou representando o raio por esse R aqui, beleza? O que é que diz a lei dos senos, galera? A lei dos senos é bem simples o enunciado da lei dos senos. Diz o seguinte, se eu pegar esse lado A aqui, vou pegar aqui o lado A, e eu dividir esse lado A pelo seno do ângulo oposto a ele, quem é que fica oposto ao A? Quem fica em frente é o ângulo alfa. Então, se eu dividir o lado A pelo seno do ângulo oposto a ele, que é alfa, vai ter o mesmo valor que eu pegar, por exemplo, o lado B, vamos pegar aqui o lado B, e dividir pelo seno do ângulo oposto ao lado B. Quem é que fica oposto ao lado B? Ó? É o ângulo beta. Então, dividir pelo seno de beta, que terá o mesmo valor que eu pegar aqui, por exemplo, o meu lado C, aqui, e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que eu estou chamando aqui de ângulo θ. Dividir aqui pelo seno de θ. Isso é sempre válido. E além disso, como esse triângulo está circunscrito em uma circunferência, tudo isso é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. 2 vezes o raio, a gente sabe que é o diâmetro da circunferência. Então, tudo isso é 2 vezes o raio, igual ao diâmetro. É isso que diz a lei dos senos, galera. Basicamente, isso que diz a lei dos senos. Uma lei que tem muita aplicabilidade na resolução de questões que nós vamos ver. Mas, de forma bem simples, é eu pegar um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, é igual a outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto e a outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Uma coisa que é importante já destacar é, quando falamos de lei dos senos ou lei dos cossenos, a gente vai utilizar isso para triângulos não retângulos. Se for um triângulo retângulo, um triângulo que tem um ângulo reto, a gente vai estar utilizando ou o teorema de Pitágoras ou as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Eu fiz uma aula sobre isso, resolvi bastante questões. Se você não assistiu essa aula, eu vou estar deixando na descrição do vídeo e no card aqui em cima para você acompanhar. Tranquilos? Então, guarda essa informação aqui. A lei dos senos é o lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Tudo isso é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Quando falamos em lei dos cossenos, galera, é um pouco diferente a lei dos cossenos. Eu vou fazer esse triângulo aqui, vou chamar também de lados. Vou pegar aqui a cor branca. Vou chamar aqui um triângulo de vértices A, B e C, os vértices desse triângulo, certo? E vou chamar esses lados aqui, por exemplo, eu vou chamar esse lado aqui de lado Azinho, esse outro lado aqui Bzinho e aqui Czinho, certo? Da mesma forma, eu vou chamar esses ângulos internos aqui, o mesmo padrão do outro. Esse ângulo aqui em cima eu vou chamar de ângulo alfa. Este ângulo aqui, vou chamar ele de ângulo θ.
E este ângulo aqui, vamos chamá-lo de ângulo beta. Beleza? Galera, o que é que diz a lei dos cossenos? Presta bem atenção aqui. A lei dos cossenos ela diz o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o lado A, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que A ao quadrado, posso dizer aqui que o lado A ao quadrado vai ser igual ao lado B ao quadrado, que é o outro lado do triângulo, mais o outro lado do triângulo, C ao quadrado, menos 2 vezes o lado A, o lado B, que multiplica o lado C, que multiplica o cosseno do ângulo oposto a ele. No caso, o cosseno do ângulo oposto ao lado A é o alfa. Então, aqui no caso, cosseno de alfa. Prestando atenção na sequência, eu peguei o lado, ele ao quadrado vai ser o outro lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, mais 2 vezes um pelo outro, mais o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu peguei. Eu posso fazer esse mesmo raciocínio para... Eu vou até mudar de cor aqui, galera, para vocês prestarem atenção. Posso fazer o mesmo raciocínio se eu pegar, por exemplo, o lado B. Então, digamos que eu pegar aqui o B ao quadrado, é o mesmo raciocínio. Agora, em vez de eu usar o... Vou usar os dois outros lados que sobram. Então, é a mesma coisa que eu tenho. A ao quadrado mais o outro lado, que é C ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o C, que multiplica o cosseno do ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto ao ângulo ao lado B? É o ângulo beta, então cosseno de beta, certo? E ainda eu posso fazer essa mesma relação com o lado C. Podemos dizer que o C ao quadrado será igual aqui ao A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2 vezes o lado A, que multiplica o B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado C, que é o ângulo θ. Cosseno de θ. Essa relação aqui, galera, é o que a gente conhece como lei dos cossenos. Vou até circular aqui, ó. Essa relação aqui é conhecida como lei dos cossenos, beleza? Aqui onde vem o macete, guarda essa informação aí. Como é que eu sei quando que eu vou usar a lei dos senos e quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Preste atenção. A lei dos senos, galera, você vai usar quando a questão fornecer dois ângulos e um lado para você descobrir o outro lado, ou por exemplo, dois lados e um ângulo para descobrir o outro lado. Então, resumindo, lei dos senos você vai usar quando fornecer dois ângulos para descobrir e um lado para você descobrir o terceiro lado, por exemplo, ou o segundo lado. A lei dos cossenos só fornece um ângulo. A lei dos cossenos só fornece um ângulo e a medida de dois lados para você encontrar o outro lado que ele pede. Mas isso a gente só vai ver de forma mais prática na resolução de questões. Quero que você guarde essas informações aqui. O que diz a lei dos senos, o que diz a lei dos cossenos. Vamos aplicar isso na resolução de questões. Veja só. Primeira questão aqui. Primeira questãozinha nos diz o seguinte. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8 centímetros e 6 centímetros, respectivamente. E o ângulo A vale 30 graus. O seno do ângulo B vale. Galera, quando tiver uma questão desse tipo que não fornecer o triângulo, a primeira coisa que você deve fazer é fazer o desenho do triângulo. Isso vai ajudar bastante. Então vamos lá, vamos desenhar o triângulo aqui. Eu sei que tem um triângulo na história, certo? Tem um triângulo. Esse triângulo aqui, ele está chamando de triângulo ABC. Então você pode dizer que, por exemplo, que aqui é o lado A, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Tanto faz. Aí, olha as informações que a questão fornece. O lado AC, a distância de A até C mede 8 centímetros. Então, essa distância aqui mede 8 centímetros, certo? O lado BC mede 6 centímetros. De B até C vai medir aqui 6 centímetros, certo? E o ângulo A vale 30. O ângulo A, esse ângulo aqui em cima, esse ângulo, está nos dizendo que vale 30 graus. O seno do ângulo B é esse ângulo aqui, eu não sei quem é. Eu vou chamar esse ângulo aqui, galera. Está dizendo ângulo B, mas eu vou chamar de ângulo beta. Gosto de chamar de ângulos assim, de alfa, beta. Esse ângulo aqui, eu não sei quem é, certo? Só que ele quer saber o seno desse ângulo. Observa que é uma questão típica da lei do seno. Por quê? Forneceu dois ângulos e dois lados. No caso, dois lados, um ângulo, eu quero a informação relacionada ao outro. Como que eu vou aplicar a lei dos senos? Você vai pegar o lado que você conhece, no caso eu vou pegar aqui o 6, dividido
pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem é que está oposto? Quem está em frente, ó. O 30. Então, 6 dividido por seno de 30 graus vai ser igual ao outro lado aqui, que no caso, 8, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Quem está oposto a ele? Ó? O ângulo beta, que é o ângulo B lá, que é o que eu quero encontrar. Eu quero encontrar esse seno aqui, beleza? Só fazer conta, ó. 6 dividido por... Quem que é o seno de 30 graus? Esses valores, galera, quando envolve 30, 45, 60 graus, são ângulos notáveis. A gente precisa saber esses valores. O seno de 30 graus, na aula passada eu mostrei para vocês a tabelinha. O seno de 30 graus, ele equivale a 1 meio, 1 sobre 2, certo? Isso vai ser igual a 8 dividido por seno de beta. Não sei quem é esse ângulo, que é o beta, é o que eu quero encontrar, certo? Aqui a gente pode fazer simplesmente assim, a gente já pode fazer os meios pelos extremos. Eu poderia simplificar, mas eu vou fazer assim, ó. A gente pode multiplicar aqui meios pelos extremos. Olha como vai ser tranquilo. 6 que multiplica seno de beta, eu tenho 6 vezes o seno do beta. 8 que multiplica 1 meio, concorda comigo que multiplicar por 1 meio é a mesma coisa que dividir por 2, porque seria 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Então, 8 que multiplica 1 meio, vale 4. Multiplicar por meio ou por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então, neste caso aqui, o seno de beta, que é o valor que eu quero encontrar, será 4. O 6 está multiplicando, deve passar dividindo. 4 sobre 6, galera, sempre que tu encontrar uma fração, se for possível, você deve simplificar essa fração. Neste caso aqui, 4 sextos, é possível a gente simplificar. Eu posso simplificar, por exemplo, por 2. Ó. Dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Podemos simplificar. Fazendo essa simplificação aqui, nós vamos encontrar como resultado o seguinte. Deixa eu só colocar o símbolo aqui direitinho. Simplificando aqui, ó, a gente vai ter a seguinte relação. A gente vai ter que seno do ângulo beta será 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 são 3. Então, neste caso aqui, o seno desse ângulo vale 2 terços. 2 terços. Beleza? 2 terços é o gabarito da nossa letra B. Viu como é uma questão tranquila? Aplicação direta da lei dos senos. Beleza? Vamos para a próxima. Esta questão é uma questãozinha um pouco mais trabalhosa. Observa. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado na figura abaixo. Para calcular o comprimento AB, escolhem-se um ponto C na mesma margem em que B está e medem-se os ângulos CAB igual a 57 graus e ACB igual a 59 graus. Sabendo que BC mede 30 metros, indique em metros a distância AB. Olha que questãozinha interessante. Questão interessante. Primeira coisa, ele quer que você descubra a distância AB, de A até B. Então, essa distância aqui, ó. A questão quer calcular a distância de A até B. Não sei quem é, eu vou chamar de X essa distância, por exemplo. Mas ele nos dá algumas informações, tipo, a distância BC mede 30 metros. Então, de B até chegar em C, essa distância aqui mede 30 metros. Beleza? Pessoal, galera, como é que eu vou calcular isso aqui? Observa, sempre que tiver alguma situação desse tipo, eu preciso encontrar o lado que a questão fornece, ou o lado que quer encontrar, e o ângulo oposto a ele. Então, esse ângulo oposto aqui ao lado de 30, ele não dá na questão. Mas a gente precisa saber. Como que eu vou descobrir esse ângulo? É só você lembrar. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, se um ângulo mede 57 e o outro mede 59, então, somando os dois dá 116. Para chegar em 180 graus, esse ângulo aqui em cima tem que medir 64 graus. Porque quando eu somar os três dá 180. Concorda comigo? Então, esse ângulo aqui, ele não diz na questão. Mas você precisa ter esse entendimento. Tem que ter essa malandragem. Beleza? Agora, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Aplica a lei dos senos. Eu quero descobrir o lado x. Então, eu vou colocar o x dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. O que é que está oposto a x? Ó? 59. Então, pelo seno de 59 graus, será igual. O outro lado, que é o lado que eu conheço aqui, 30, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é quem? 64 graus lá em cima, ó. Seno de 64 graus. Agora, galera, veja que a questão, quando não é ângulos notáveis, ela fornece esses valores dos ângulos, valores aproximados aqui, ó. Então, aqui é só substituir.
a gente vai ter que x dividido por o seno de 59 graus, a questão forneceu, ó, disse que é para a gente usar 0,87, beleza? Aqui nós temos o 30. O seno de 64 graus, a questão disse que é para a gente usar 0,9. 0,90, 0,9. Aqui agora é só a gente fazer meios pelos extremos, produto dos meios pelos extremos. Popular, cruz, credo. Fazendo aqui, 0,9 vezes x dá 0,9x, ou 0,90. Lembra que esse 0 após a vírgula não faz diferença. 0,87. A gente vai fazer agora 0,87 vezes 30. Só você multiplicar, ó. Eu gosto de fazer assim, 3 vezes 7 são 21, bota 1 e vai a 2, 3 vezes 8, 24, com 2, 26, ó. Como tem um zero do 30, eu coloco aqui. Só que ia ter duas casas decimal. Voltando duas casas decimal, dá 26,1. Certo? Essa multiplicação, normal. Aqui a gente pode agora finalizar. Vamos trazer aqui para cima, ó. Finalizando a divisão. X será igual, ó, 26,10 dividido por 0,9, está multiplicando, deve passar dividindo aqui, ó, 0,9. Fazendo essa divisão, uma divisãozinha normal aí, 26,10 dividido por 0,9, a gente vai encontrar um resultado aqui de 29 metros. É essa distância que a questão está pedindo. Pessoal, como é que eu sei que essa distância está em metros? Veja que a questão estava em metros aqui. Se deu em metros, o resultado também eu vou encontrar em metros. Então, a distância de A até B, que ele pedia, neste caso ela vale 29 metros. Beleza? Próxima questão. Determina o valor da distância D aqui, ó, indicada na figura. Outra questão de aplicação da lei dos senos. Da mesma forma que a outra questão, ele não forneceu esse ângulo aqui, ó, mas é importante você saber o valor desse ângulo. Como é que eu vou descobrir? O somatório dos três ângulos tem que dar 180 graus. Se um vale 75 e o outro vale 45, ambos a soma dá 120. Para chegar em 180, esse outro ângulo tem que valer 60 graus. Beleza? Agora vamos aplicar a lei dos cossenos com o lado que a gente quer encontrar, ó. O lado D que eu quero encontrar, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Sempre é o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem é que está oposto a D? Ó? 45. Então, dividido aqui por seno de 45 graus. Vai ser igual a... O outro lado, qual é o lado que eu vou usar? Eu vou o lado que eu conheço. Ó. 300 dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é os 60 graus que nós encontramos. Aqui, substituindo os valores, ó. Galera, veja que nessa questão ele não forneceu nem seno de 45, nem seno de 60, porque são valores de ângulos notáveis. Quando for ângulos notáveis, como eu falei para vocês, a gente precisa saber esses ângulos. Por exemplo, o seno de 45 graus, ele vale raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 graus, certo? Aqui nós vamos ter o 300. O seno de 60 graus... Lembrando, se você não assistiu a aula anterior falando sobre isso, assista. É muito importante para você entender esses valores. O seno de 60 graus, ele vale, neste caso aqui, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60 graus. Aqui já dá para a gente simplificar algumas coisas. Por exemplo, o que dá para a gente simplificar aqui? Eu já posso simplificar esse 2 com esse 2. E agora é só você fazer aqui o produto dos meios pelos extremos. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter raiz de 3 vezes D dá raiz de 3D, certo? Isso é igual a 300 vezes raiz de 2 dá 300 raiz de 2. O D, que é o que eu quero encontrar, será 300 raiz de 2. O raiz de 3 vai passar dividindo. Toda vez, galera, que encontrar uma raiz quadrada no denominador de uma fração, a gente deve fazer o processo da racionalização. O que é racionalizar? Você multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo valor da raiz do denominador. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Professor, mas isso não está errado não, não altera o resultado. Você não altera o resultado pelo seguinte fato. Ó. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, isso aqui vale 1. Então, é tipo você está multiplicando a equação por 1. Multiplicar por 1 não altera o resultado. Por isso que essa operação ela é válida.
Beleza? Então, racionalizando aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos ver. D vai ser igual. Vou colocar mais embaixo aqui para ter espaço. D será igual. 300 raiz de 2 vezes raiz de 3 é só você colocar 300 raiz de 6. Pela propriedade das multiplicação de raiz, ó, só multiplicar aqui o 2 vezes 3, 6. Então vai dar 300 raiz de 6. Certo? Aqui embaixo, olha qual é o macete da racionalização. Aqui embaixo a gente vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é 9. Quanto é raiz quadrada de 9? Concorda comigo que é 3? Então, quando for o produto de uma raiz pela própria raiz, é só você tirar ela de dentro da raiz. Tipo, raiz de 3 vezes raiz de 3, a resposta é 3. Se fosse raiz de 5 vezes raiz de 5, a resposta é 5. E assim por diante. Fazendo isso, galera, dá pra gente simplificar aqui também. Vamos trazer aqui pra cima, ó. Dá pra gente simplificar aqui, ó. Então, a distância D será 300 eu posso dividir por raiz de 3. 300 dividido... Posso dividir por 3, na realidade. 300 dividido por 3 dá 100. Então, aqui a gente vai ter 100 raiz de 6. Essa seria a distância. Pessoal, mas eu não preciso encontrar, substituir quem é o valor de raiz de 6, não. Não necessariamente, galera. Só se a questão fornecer. Se a questão fornecer, por exemplo, considere raiz de 6, ela dá o valor lá relativo à raiz quadrada de 6, aí precisaríamos fazer essa multiplicação. Se ela fornecesse raiz de 6 é igual a 2,44, 2,45 aproximadamente, aí eu teria que multiplicar esse valor por 100 para encontrar. Daria por volta de 244, 245 metros esse valor aqui. Mas como não fornece, você pode parar por aqui. A resposta daria 100 raiz de 6. Beleza? Em metros, no caso. É muito importante destacar aqui, ó. 100 raiz de 6, deixa eu botar o mzinho aqui, metros. Até porque, se a distância aqui está em metros, a resposta também será em metros. Ok? Essas três questões foram de aplicações da lei de seno. A lei dos senos vai ser quando eu conheço um lado, quando eu tenho dois ângulos, por exemplo, e dois lados, a relação entre eles. Pode dar dois lados em um ângulo, pode dar dois ângulos em um lado, para descobrir o outro, a gente aplica isso na lei dos senos. Vamos ver algumas questões agora aplicando na lei dos cossenos. Observa a seguinte questão. Essa questão também ela não nos fornece o triângulo, mas a gente vai fazer. Sabendo-se que em um triângulo de lado A, B e C, o lado A mede 16, o lado B mede 10 e o ângulo formado por estes lados é 60. Qual é o valor do lado C do triângulo? Então vamos lá, vamos montar o triângulo aqui. Ó. Não deu o triângulo, não tem problema nenhum, a gente monta. Vamos montar aqui o triângulo. Se é um triângulo, tem três lados, obviamente, certo? Um lado medindo A, outro B e outro C. Quais são as medidas desses lados? Quem que é o lado A, quem que é o B, quem que é o C? Tanto faz, galera. Eu vou dizer que o A é esse daqui de cima, mede 16. Então, daqui de baixo, o A mede 16. O B diz que mede 10. Vou dizer que o B é esse daqui. E o ângulo formado entre eles, então formado entre o A e o B, esse ângulo aqui, ó. Vou chamar de ângulo alfa, por exemplo. Chamarei esse ângulo de ângulo alfa. Aliás, este ângulo não precisa nem chamar de alfa, ele nos diz que é 60 graus. Então, esse ângulo formado sobre eles aqui é 60 graus. O valor do lado C, o terceiro lado do triângulo, seria o C aqui, certo? Então, observa. Aqui, eu já sei de cara que eu vou ter que usar a lei dos cossenos, porque só forneceu um ângulo. Só forneceu um único ângulo e forneceu o valor de dois lados para que eu possa encontrar o terceiro lado. Então, vamos usar aqui a lei dos cossenos. Lembrando, como é que eu aplico a lei dos cossenos? Com base no lado C, a gente fazia C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 que multiplica A, que multiplica B, que multiplica aqui no caso o cosseno de θ, que seria o ângulo oposto a ele aqui, certo? Lembrando, quem que seria o A? O A seria esse lado aqui, aqui seria o lado B e aqui o lado C, que é o que tem lá fora, certo? Vamos substituir os valores. C, que é o que eu quero encontrar, então vai ficar C ao quadrado, será A ao quadrado, 16, então vamos colocar aqui 16 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 10, então vai ficar 10 ao quadrado, menos 2 que multiplica o lado A, que vale 16, vezes o lado B, que vale 10, vezes o cosseno do ângulo, no caso aqui o cosseno de 60 graus. Beleza? Cosseno de 60 graus. Só substituir os valores. Vamos fazer conta. C ao quadrado será igual.
16 ao quadrado, lembra que o número ao quadrado é só você fazer ele vezes ele. 16 vezes 16, a gente vai encontrar um valor de 256, certo? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vale 100, certo? Menos 2 vezes 16 dá 32. 32 vezes 10, a gente vai encontrar que é 320. Fazendo essas contas aqui, 16 vezes 2 vezes 10. Beleza? 320. Tudo isso que multiplica o cosseno de 60 graus. Galera, quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Mais uma vez, é importante você saber. Cosseno de 60 graus vale 0,5 ou 1 meio. 1 meio é o mesmo que 0,5. Aqui eu vou colocar na forma decimal, tanto faz. Então, cosseno de 60 graus é 0,5. Lembra da tabelinha de ângulos notáveis. Esses ângulos a questão não fornece, você precisa saber. Então, vamos fazer conta. Ó. C ao quadrado será 256, que soma 100, dá 356. Menos, primeiro tem que fazer a multiplicação, seguindo a ordem lá da expressão numérica. 320 que multiplica 0,5, multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então, isso é o mesmo que 160, esse resultado aqui. Então, vamos ter que C ao quadrado vai ser 356 menos 160. Isso vai nos dar um total de 196. Se tá potência, galera, deve passar para o outro lado mais ou menos raiz. Só que nesse caso eu estou falando de distância. Não existe distância negativa, então eu vou passar somente positivo, mais a raiz. Então, raiz de 196. Vamos ter aqui que o lado C, a raiz quadrada de 196, galera, vale 14. Raiz quadrada de 196 vale 14. Então, esse lado C aqui, ele iria medir 14. Se a distância fosse 100 metros, por exemplo, ele iria medir 14 metros. Se fosse centímetro, 14 centímetros e assim por diante. Como ele não dá a unidade, então vamos apenas colocar que vale 14. Beleza? Então, só fizemos as contas aí, substituímos os valores. Deixa eu só fazer as contas novamente para ver se a gente não errou. Mas acredito que nós não erramos contas aí não, certo? 256, 10 ao quadrado é 100, dá 356. 320 dá 160. Então, menos 160. É justamente isso, viu? 356 menos 160, 196, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 196, ela vale 14. Então, a questãozinha de aplicação da lei dos cossenos. Vamos para a última questão de hoje. Observa o seguinte, observa a questão. Na figura estão posicionadas as cidades vizinhas A, B e C, que são ligadas por estradas em linha reta. Sabe-se que, seguindo por essas estradas, a distância entre A e C é 24 km. Opa, de A e C é 24 km. Vamos colocando aqui, ó. Da A e C, essa distância aqui vale 24 km. Beleza? Além daí, A e B é 36 km. Se eu sair de A para B, essa distância aqui vale 36 km. Neste caso, posso concluir que a distância em quilômetros entre B e C, essa distância de B e C eu não sei, eu vou chamar de X. Não sei quanto que vale essa distância entre B e C. É o que a questão quer saber, certo? Então, o X aqui da questão é o que a questão quer saber. Então, vejam, forneceu dois lados, um ângulo aqui que é o ângulo de 120 graus, e quer que a gente descubra essa outra distância aqui. Vamos aplicar na lei dos cossenos. Vamos lá, o lado que eu quero descobrir, então, vou pegar aqui a outra cor para ficar destacado. Então, x, então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual. Ó. Tanto faz que eu coloco primeiro. Se eu coloco primeiro 24 ou 36, vamos colocar o primeiro 24. Então, será 24 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, ó, 36 ao quadrado, menos 2 que multiplica esses dois lados, o 24 e multiplica o 36, vezes o cosseno do ângulo oposto. Quem é o ângulo oposto aqui? Ó? O ângulo oposto ao x é 120 graus. Lei dos cossenos básica. Fazendo conta, vamos ter que x ao quadrado será igual. 24 ao quadrado é a gente pegar 24 vezes 24, que dá 576. Multiplicando normal.
36 ao quadrado, galera, vai ser 36 vezes 36, que é igual a 1.296. Menos, aqui nós chamamos a multiplicação de 2 que multiplica 24, que vai dar 48, que multiplica 36, que vai dar um total de 1.728, fazendo essas multiplicações. Vezes o cosseno de 120. Aqui é onde fica um detalhe, galera. O cosseno de 120 graus, precisa lembrar que ele vale menos 0,5. O cosseno de 120 graus é negativo, vale menos 0,5. Muito detalhe, muito cuidado nesse detalhe. Então vamos ter aqui que x ao quadrado será igual, fazendo conta, 576 mais 1.296, a gente vai encontrar um total de 1.872. Beleza? Aqui, galera, o detalhe importante. Esse sinal de menos aqui, com esse sinal de menos, eu posso fazer jogo de sinal. Menos com menos vai dar mais. É importante que eu coloque ele dentro do parênteses para fazer jogo de sinal. E a gente fazendo 1.728, que multiplica 0,5, já falei para você que multiplicar com 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então vai dar um total de 864, certo? Logo, o valor aqui de x ao quadrado será igual a 864 mais 1.872. Fazendo essa soma vai dar 2.736. Beleza? Aqui, ó, puxando aqui para o lado, se tá potência, vai passar para o outro lado raiz, certo? Não vou usar o mais ou menos, vou usar só o sinal de mais, porque é uma distância, não existe uma distância negativa. Então, raiz de 2.736. Aí você diz, eita, agora pegou. Essa raiz não dá exata, eu não sei como é que eu chego nessas alternativas aí, não. Quando chegar numa situação como essa, você precisa pegar esse valor aqui, vou colocar ele bem aqui ao lado, ó, 2.736, e decompor ele em fatores primos. Lembra disso? Você viu lá no ensino fundamental. Decompondo em fatores primos, eu posso dividir esse valor por 2. Dividindo ele por 2, ó, vai dar 1.368. Ainda dá para dividir por 2. Dividindo 1.368 por 2, vai dar um total de 684. 684 ainda é múltiplo de 2, ó, ainda dá para dividir por 2. Dividindo por 2, 684. Dividindo por 2, a gente vai encontrar um total de 342. Terminou e 2 ainda é múltiplo de 2, dá para dividir por 2. 342 dividido por 2, vamos encontrar agora 171. Agora observa, 171, 1 não é múltiplo de 2. Então não vai dar para dividir por 2, vai dar para dividir por 3 aqui, ó. Dividindo isso por 3, vai dar um total de 57. 57 ainda dá para dividir por 3. 57 dividido por 3 dá 19. Já o 19 não dá para dividir mais. Porque o 19, galera, é o número primo. Então o 19 só divide pelo próprio 19, que vai sobrar aqui de resto 1. Aqui a gente pode fazer isso agora. Aqui você vai somando quantas vezes tem esse valor. Tipo, 2 vezes 2 aqui será 2 ao quadrado. 2 vezes 2 aqui será 2 ao quadrado. 3 vezes 3 aqui será 3 ao quadrado. Então, onde eu tenho raiz desse valor aqui, vou até fazer de branco aqui, ó. É a mesma coisa que a gente tem, ó, x é igual a raiz quadrada de. Onde eu tenho 2.736 é a mesma coisa que a gente tem 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 19. Então, eu vou substituir. Aqui dentro eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 19. Aí, ó, como é raiz quadrada, lembra dessa propriedade. Eu posso simplificar aqui. Eu posso simplificar esse 2 com o índice da raiz, esse 2 com o índice da raiz e esse 2 com o índice da raiz. Ou seja, eu posso retirar para fora da raiz esses valores que estão elevados ao quadrado. Por que que eu posso? Imagina o seguinte, lembra do exemplo aqui, ó. Se tu tiver raiz quadrada de 2 ao quadrado, a resposta disso é 2. Por quê? Quanto é 2 ao quadrado? 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Ou seja, simplesmente eu posso cancelar esse índice com o índice da raiz. Quando for raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, você simplesmente retira ele da raiz. Foi o raciocínio que nós fizemos aqui. O 2 sai da raiz, vamos colocar aqui. Então, x
será igual 2 sai da raiz, o outro 2 sai da raiz, o 3 que estava ao quadrado também sai da raiz, e dentro da raiz só sobrou 19, certo? Logo, vamos ter que o x será igual a 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Então, vai ter 12 que multiplica a raiz quadrada de 19. 12 vezes raiz de 19. Beleza? 12 vezes raiz de 19. Olhando nas alternativas, a gente vai ver que a alternativa que nos diz esse valor, 12 raiz de 19, é letra B. Então, é outra questãozinha aí de aplicação direta, só que nesse caso aqui da lei dos cossenos. Beleza, galera? Então, muito cuidado nessa hora. Vamos aqui ver qual slide que eu vou mostrar, certo? Voltar aqui para o primeiro slide para a gente finalizar aqui. Beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tirando todas as dúvidas. Temos aqui a definição da lei dos senos, da lei dos cossenos. Isso você precisa saber, precisa ter memorizado. Quando utilizar cada uma delas, assiste quantas vezes for necessária. Não esquece lá de deixar o like e compartilhar para a galera. Valeu!